Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é Leonardo Perovano falando com vocês mais uma vez. Na aula anterior, que a gente falava sobre algumas questões do Enem, a gente discutiu uma que falou de várias questões relacionadas às Olimpíadas, mas um ponto que ficou ali foi a questão dos Panteras Negras, né? Que era aquele, a gente viu aquele pódio, atletas negros com o punho levantado naquele pódio, que acabaram sofrendo represálias, né? Que disseram que não era uma ação baseada em partido político, não era uma ação política, que eles alegaram fizeram essa alegação, perderam a medalha no caso ali naquele pódio, e etc. Mas é baseado sim em uma ação da comunidade norte-americana, né? Um caso específico da história norte-americana na década de 60, que sim, era sim organizado em um partido político. Não começou como um partido político, mas depois se organizou sim como um partido político. Ok? Eles surgiram com a intenção de defender a comunidade afro-americana dentro dos Estados Unidos. Pode acabar pintando várias coisas. Em 1936 pintam aquela história do Jesse Owens, né, como o atleta negro que ficou na frente de Hitler. Mas nos Estados Unidos, década de 30, década de 40, década de 50, a gente está falando aqui de década de 60. Os negros não estavam tendo esse privilégio todo, não, né? Então, o romance que muitas vezes é pintado no cinema norte-americano e Hollywood também não condiz muito com a vida real, ok? Então eles se organizaram principalmente no combate contra a violência policial contra os negros na década de 60, dentro do contexto de movimentos de direitos civis. A gente vê que na década de 60 tinha essa briga para poder combater a violência policial. Mas a gente pode relacionar isso com Black Lives Matter atual, né, que também se originou a partir da violência policial contra negros. Negros sendo assassinados à luz do dia, de forma fria, o policial que deve cumprir a lei se tornando o juiz e o executor. Digamos assim, uma sentença de morte dada por um agente da lei que não tem esse poder, matando à luz do dia, sendo filmado como se fosse algo totalmente natural em pleno 2019, pleno 2020. Então, quer dizer, na década de 60 teve essa briga e nos anos atuais a gente revivendo essas barbaridades, ok? Então, o que os Panteras Negras acabaram percebendo? Eles construíram essa ideologia deles revolucionária e acabaram advogando pela autodefesa armada, porque quando você tem algum problema, onde você deve, qual é a via legal para você se defender? Chamar a polícia, se tiver cometer um crime, ser detido, receber um julgamento justo e pagar pela sua pena, ok? Mas se a partir do momento que você tem o braço armado da lei, o Estado, que é o policial que representa o Estado, vai para uma comunidade negra realmente para matar negros, para poder violentar negros, quer dizer, não há direito, não tem direito. Então, se o Estado não pode te defender, como que você vai se defender? Você tem que construir uma autodefesa. Então, eles defendiam a autodefesa armada contra o Estado, contra a violência do Estado contra essa comunidade, né? E além de defender a autogestão social, eles acreditavam que a comunidade afro-americana, já que o Estado era contra a comunidade afro-americana, né? Era como se fosse uma resistência ali, como se fosse, se for comparar com o Brasil, como se fosse uma comunidade, um quilombola que os senhores do engenho estão querendo atacar ali. Eles também têm que fazer uma forma de se autogerir, né? Foi uma metaforazinha que a gente está construindo aqui. Então eles tinham que se autogovernar, pensar em si próprios, né? No caso dentro da própria comunidade, e construir projetos sociais para poder cumprir, para poder sanar essas demandas que o Estado não cumpria em relação a eles. A gente pode perceber que, lógico, os Panteras Negras, né, sofreram muito repressão do governo dos Estados Unidos. O FBI realizou várias ações para poder enfraquecer o grupo e, mais uma vez, o capital conseguiu destruir o movimento, né, que acabou desaparecendo durante a década de 80. Qual é o símbolo de luta dos Panteras Negras? Como a gente viu lá no pódio, punho em riste para o alto, ok? Punho erguido para o alto. Uma das pessoas que a gente pode ver que teve uma importância muito grande no movimento dos direitos civis norte-americanos na década de 60
foi a Rosa Parks. Você pode, se você for conversar com alguma pessoa que tenha uma relação maior com esse movimento, você vai ver que vai colocar ela como se fosse um símbolo da luta, né, dessa discriminação. A gente pode ver que na década de 60, só abrindo um parênteses aqui, quando a gente fala Pantera Negra, hoje em dia a maioria das pessoas pensam logo, né, no herói, no super-herói Pantera Negra, né? E sim, tem alguma simbologia lá naquele herói Pantera Negra, mas é obra hollywoodiana de ficção, de super-herói, né? Então tem uma coisinha ali, mas eu acredito que tem muitos filmes muito mais interessantes para se ver. E, atualmente tem um filme chamado Green Book, né, o livro verde, que fala sobre essa discriminação que os negros sofriam. Conta a história de um músico que roda os Estados Unidos, um músico extremamente erudito, doutor, tocava piano maravilhosamente bem, respeitado no mundo inteiro, mas mesmo por ser negro, ao fazer a excursão dele pelos Estados Unidos, era recebido nas casas mais ricas do mundo, da nobreza, da burguesia norte-americana, mas não podia usar o mesmo banheiro. Ele ia tocar no restaurante de luxo, mas ele não podia comer no restaurante de luxo. Não podia comer. Ele ia tocar num restaurante de luxo, convidado pelo restaurante de luxo, mas ele não podia comer por conta das regras segregadoras da época. Ok? Então, o que a gente pode perceber em relação a isso? Não vou me aprofundar um pouco mais para o vídeo não ficar longo, mas vou trazer para vocês, geralmente, questões que têm relação com as Olimpíadas, mas que a gente pode ver que vai construindo uma linha de raciocínio, né? Vocês conseguiram perceber? Foi um fato que ocorreu na Olimpíada, atletas de punho erguido em cima de um pódio perdendo medalhas. Opa, mas por que esse atleta de punho erguido em cima de um pódio perdeu medalha na Olimpíada de México em 1968? Algo estava acontecendo ali. Vamos ver na origem o que estava acontecendo. Movimento de segregação dentro dos Estados Unidos, movimento de resistência pelos Panteras Negras, símbolo de mão erguida em cima do pódio significava um símbolo de resistência contra a violência policial, a violência do Estado que estava acontecendo contra as comunidades negras norte-americanas na década de 60. E a gente pode ver isso ocorrer novamente nos dias atuais. Então acredito que é algo que pode ser discutido sim no Enem. Black Lives Matter, vidas negras importam, o próprio filme Pantera Negra, teve um ator que faleceu recentemente. Então, vários casos em pleno 2020, novamente, de negros sendo mortos pela polícia. Então eu acredito que é algo que pode sim ser discutido sim, ok? Então vamos lá, vamos trazer mais uma questão, e as questões de vocês também estão abertas, ok? Muito obrigado, gente, fiquem com Deus. Mas professor, essa questão de novo? Gente, em primeiro lugar, não é essa questão de novo não. Aquela questão que a gente falou foi da FUVEST de alguns anos atrás. Essa aconteceu esse ano na PUC do Paraná. O vestibular de verão da PUC de 2020, ok? A gente vê a mesma foto sendo utilizada em outra questão, em um outro vestibular. Então, a gente pode ver que o mesmo fato pode ser sim utilizado em diversos locais, em diversos vestibulares, inclusive no Enem novamente ser cobrado algo similar. Então, a questão aí da PUC do Paraná de verão diz, deste ano, hein? A imagem abaixo marcou a Olimpíada de México em 68, premiação de 200 metros, atletas americanos Tom Smith, John Carlos, chamaram a atenção do mundo, saudação com o braço estendido, punho enluvado e fechado. Essa atitude é um protesto político, causou banimento de ambos pelo Comitê Olímpico Internacional. Qual alternativa está correta? Embaixo da foto nós vemos aí a fonte da foto, ali em cima a gente vê a fonte da questão, que é PUC Paraná de verão de 2020. Então, repetição também às vezes é importante para a gente poder assimilar alguns elementos, ok? Então, qual é a resposta? A. Dá uma leitura rapidinho aí, falando de África do Sul, Nelson Mandela e Apartheid. É outro caso que a gente tem que estudar sobre a segregação racial, mas não tem nada a ver com isso, certo? B. Falando do Partido Panteras Negras.
é uma organização antirracista ligada aos afro-americanos que lutava contra a violência policial no ZEUA. Saudação C, falando da saudação do Islã. D, falando de saudação de Ku Klux Klan. Falando de movimento Tupanaro, guerrilha mexicana. Então a gente vê o primeiro falando de apartheid da África do Sul, segundo falando de Pantera Negra nos Estados Unidos, terceiro falando de Nação do Islã, quarta falando de Ku Klux Klan, que a gente sabe que é um movimento racista norte-americano, e o último fala do Tupanaro, que é um movimento da extrema esquerda mexicana. Pelo que a gente estudou, a gente pode marcar o que, gente? Tranquilo, sendo feliz. Marca D, tranquilamente, rindo e feliz. Você acertou, parabéns! Aguardando as próximas questões para vocês, eu tenho outras e me aguarde no próximo vídeo, tá, gente? Grande abraço, fiquem com Deus!